Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, vão. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora a você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Irmãos e ouvintes, eu quero saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus. Na noite dessa terça-feira, dia 25, se não me falha a memória, Jesus me deu um branco agora. Perdão, deixa eu olhar no meu calendário para eu não... 26, dia 26 de maio. Juntos estamos adentrando no 7º e último dia do nosso propósito de santo jejum e oração. Foram 7 dias de batalhas, de lutas, tanto física como espiritual. Eu recebi inúmeras mensagens, inúmeros áudios de pessoas relatando
as suas experiências dentro desse propósito. Porque você, querendo ou não, você adentrou no mundo espiritual de cabeça quando você se prontificou a buscar em Deus nosso Senhor o conhecimento e o discernimento de espírito. Eu quero saudar aqueles que já estão conosco, com boa noite, com a paz do Senhor Jesus, que esta paz, que excede todo entendimento, repousa sobre o seu lar e a sua família. Mostrei a vocês e vou mostrar que nós não devemos ter medo do diabo. Ele conhece aquele que tem vida com Deus. E eu vou mostrar para vocês mais uma vez, dentro do texto da palavra do Senhor, no encerramento desse propósito. E eu já quero convidar você, que está ao alcance da sua Bíblia, abri-la no Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, o médico amado, Dr. Lucas, no capítulo de número 4. Já está conosco as minhas ovelhas, Jéssica, Fábio, Deus abençoe guerreiras, Deus abençoe irmã Mara, sua família, seu esposo, irmão Roberto, irmã Ivanete, Deus abençoe e que a paz continue reinando sobre a vida de vocês. Irmã Rose Silva, Deus lhe abençoe, lhe guarde, juntamente com a sua família. Irmã Fabiana, Deus te abençoe, juntamente com toda a sua estrutura familiar. Dá um abraço na Alice, eu creio que ela está aí do ladinho da senhora, né? Glória a Deus. Meus irmãos, tem a irmã Dete Santos, Deus abençoe, glória a Deus, a paz do Senhor, boa noite. Chamando a sua atenção, o capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo de número 33. Eu já vou aqui já lendo o texto, porque tem muita coisa para nós explorarmos. E o horário, Simão sabe que o horário não ajuda. Então, já vamos na leitura. Irmã Luciane, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Hoje pela manhã orei com a sua irmã, pensei que ia ver a senhora também, mas ela falou comigo que os horários são diferentes. Deus abençoe, juntamente com seu esposo, irmão Adenilton, e toda a sua estrutura familiar. Versículo 33 do capítulo 4, se puder anotar para você ler, vai ser muito bom para a sua pessoa. 33, Lucas 4:33. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamava em alta voz. 34. Dizendo: Ah, que tem nós contigo, Jesus Nazareno. Viste e destruí-nos, bem sei que és santo de Deus. 35. E Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Dobrando a sua atenção, eu quero falar a vocês só um resumo rápido do versículo 33 em diante. Escuta. As pessoas que estavam
dentro da sinagoga, no caso, uma igreja, um templo, as pessoas estavam admiradas pela autoridade do Senhor Jesus para expulsar demônios. Demônios que são espíritos malignos governados por Satanás, enviados para hostilizar as pessoas e detê-las e convencê-las ao pecado. Os demônios, você que já leu a Bíblia, principalmente quando você entra em duas matérias da teologia, tanto demonologia, que é a doutrina de demônios, e angelologia, que é a doutrina de anjos, que nos ensina que os demônios são anjos caídos, que se uniram a Satanás na rebelião contra Deus. Vamos continuar. Podem fazer, olha, o que o espírito imundo, um demônio, pode fazer na vida de uma pessoa e com uma pessoa. Já mostrei a vocês aqui, no decorrer desses 7 dias, nós observamos o endemoniado gadareno, que tinha ali 6.000 demônios, né, que habitavam no seu corpo. Nós vimos aí demônios manifestando na vida de pessoas. Nós vamos dar sequência para que você entenda. Então, esses demônios, anjos caídos, pode fazer uma pessoa ficar muda, pode ficar surda, pode ficar cega ou até mesmo louca, e levar a pessoa a cada dia de mal a pior, como Lucas, no capítulo 11, versículo 24, nos afirma sobre a casa vazia. Vamos continuar. Jesus enfrentou muitos demônios durante o seu ministério terreno, para vocês entenderem, tá, que o ministério da libertação, ele existe e precisa ser valorizado e respeitado. Tá? Existe, mas infelizmente poucos líderes dão importância a esse ministério e muitas vezes até deixa de lado o adversário. Tem líderes que não falam sobre demônios, tem líderes que não pregam sobre as astúcias do adversário, ele só prega Cristo e prega do anjo, mas aí, quanto mais você não souber do seu adversário, as pessoas passam a ser presas fáceis. Então presta bastante atenção. Se o seu líder não trabalhar nesta área e não tiver ninguém para trabalhar, desperta ele. Desperta, porque a igreja precisa estar atento, porque a igreja tem um adversário, ela precisa entender, eu tenho um adversário que é espiritual, e ele pode estar atuando na mente, na vida de pessoas, muitas vezes em cima do púlpito, dentro da igreja, nos departamentos, porque aqui você entendeu o qual nós lemos, o espírito imundo estava dentro da igreja, no corpo de um homem. E quando Jesus entrou, ele começou a zombar, ou seja, começou a confrontar o Senhor Jesus. Então paramos e analisamos. Nós estamos no propósito de o grande clamor por libertação. Mas para que eu alcance a libertação, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. Que tipo de libertação eu preciso? Que tipo de espírito imundo está atuando na minha mente, trabalhando na minha mente ou na mente de alguém da minha família? Você sabe? Porque o espírito imundo, quando ele é descoberto ou revelado, ele perde as suas forças. Por quê? Porque ele é tão covarde que ele quer trabalhar no oculto. E quando ele é descoberto ou revelado, ele perde as forças. Por quê? Porque você já sabe com quem você está lidando, com que tipo de demônio, espírito imundo você está ali sendo atingido ou atingida. Enquanto você descobre isso, ele cai por terra no nome de Jesus. Então fica atento. Eu mostrando a vocês que o Senhor Jesus enfrentou muitos demônios durante o seu ministério terreno. Quando fala de enfrentou, ele enfrentou tanto no corpo de pessoas comuns e também dos seus discípulos,
também como Pedro e outros mais, o próprio Judas, que era tesoureiro do Senhor Jesus. Observamos que Satanás ele vai sempre querer trabalhar em cima daquilo que nós precisamos, necessitamos ou atuamos. Né? Por quê? Porque Judas, né, ele era tesoureiro. Então, o que fizeram para Judas trair Jesus? 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Então, quando Judas estava na mesa, né, com o Senhor Jesus, né, Jesus disse: um que está no nosso meio, que está comendo comigo, há de me trair. Pedro já pulou e disse: eu, Senhor. O Senhor Jesus disse: não, tu diz. Depois Jesus chega para Judas e disse assim: faz logo o que você tem que fazer. E mais à frente diz: Judas, por que deixou Satanás encher o seu coração? E ele já estava cego. Então, cuidado. Na vida das pessoas, a pior coisa que tem é a cegueira espiritual. Amém? Vamos caminhar. Dentro do texto, nós entendemos aqui, o Senhor Jesus enfrentou muitos demônios durante o seu ministério terreno. Eu já vi pessoa, meu Deus, eu falo: Jesus, coitado dessa pessoa. Eu já ouvi pessoas falar: já vem aquele pastor falar de demônios, já vem o pastor falar de demônios, já vem o pastor citar de novo. Agora eu te falo, se eu não conhecer o meu adversário, como que eu vou lutá-lo? Como que eu vou vencê-lo? Ah, mas pastor, mas você tem sempre de falar: não. Eu não estou dando margem para ele, nem estou dando glória para ele. Eu estou mostrando a vocês com as artimanhas dele, mas há um Deus no céu que trabalha em nosso favor. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor, e toda honra, toda glória pertence a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá. E sempre demonstrou autoridade para combatê-lo. Não somente o espírito maligno deixou aquele homem. Lucas registra que ele sai daquele homem sem deixar nenhuma ferida. Continuando. Nós olhamos aqui, o maligno invade nosso mundo e não é se admirar, porque as pessoas frequentemente ficam temorosas. Mas o poder do Senhor Jesus é maior do que o poder de Satanás. O primeiro passo para vencer o medo do mal é reconhecer a autoridade do poder do Senhor Jesus. Ele venceu todo o mal, inclusive o próprio Satanás. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 4, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você pode digitar, você pode escrever, mas também falando. Escreve aí o que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Escreve, falando. Maior, oh Jesus, maior é o que está em mim. Escreve dessa forma: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Oh, bendito seja Deus. Repetindo, escreva falando: maior é o que está em mim do que está no mundo. O que está em você é o Espírito de Deus. O que habita em você é o Espírito Santo de Deus. Ele é maior do que o adversário que está neste mundo. Porque em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século já chegou ao entendimento de muitos. Então eu quero que você declare em nome do Senhor Jesus: maior o que está em mim do que o que está no mundo. Declare. Eu espero alguns minutos. Vamos lá. Eu trouxe uma introdução. Isso, irmã Elaine. Glória a Deus. Eu trouxe uma introdução. Isso, irmã Luciane. Isso, irmã Rose. Glória a Deus. Os irmãos já entenderam e já captaram a mensagem. E já escreveram: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Isso mesmo, irmã Mara. Declare em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar. O mundo espiritual reconhece quem tem autoridade. Eu vou repetir enquanto você vai decretando e profetizando através da escrita: maior é o que está em mim do que está no mundo. Vai escrevendo. Escuta.
mundo espiritual reconhece quem tem autoridade. Quando eu falo do mundo espiritual, presta atenção, eu estou falando de espíritos imundos, tá? Vamos lá. Lucas capítulo 4, 34, olha o que o espírito imundo disse. Bem sei quem és. Olha só. E ele ainda fala, tu és o Santo de Deus. Deixa eu falar algo maior para o seu coração, que muitas vezes tem pessoas que não entendem. Eu, particularmente falando, tenho o hábito de chamar algumas pessoas próximas a mim, de chamar assim, minha ovelha, ou minha santa, ou meu santo. Aí algumas pessoas que não entendem, não sabem o significado da palavra santo, falam, não, pastor, santo é Deus. Não, pastor, está repreendendo. Não, pastor, não. Vai ler Bíblia, vai estudar. A palavra santo, no original, significa separado. Então, ou seja, quando Satanás olha para Jesus, o espírito imundo diz, bem sei quem és, o Santo de Deus. Em outras palavras, você é separado de Deus, você é escolhido de Deus, você é santo de Deus. E eu estou dizendo para os santos nesta noite, eu e você pecamos, eu e você falhamos, mas o diferencial é que o Senhor Deus nos escolheu, o Senhor Deus nos chamou. João capítulo de número 15, versículo 16, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeeis, para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, se eu fosse você fazer igual o aniversariante do dia, o irmão Geraldo Luiz Ferreira, dando glória a Deus, porque você foi escolhida por Deus, você é escolhido por Deus, você é santa de Deus, você é santo de Deus. É por isso que o diabo tem fúria em sua vida. Aleluia. Escuta, continuando, e você vai glorificando, e não esqueça de digitar aí, tá? Maior que está em mim do que no que está no mundo. Não esqueça de digitar e falar. Vamos continuar. Quando o Senhor Jesus entrou na igreja, na sinagoga, o espírito maligno reconheceu imediatamente quem ele era. Segura essa aí. Segura esta aí. Irmão, nós vamos fechar esse propósito debaixo do sangue de Jesus. Nós não fechamos com chave de ouro, porque chave de ouro quem fecha é o mundo. Nós fechamos debaixo do sangue de Jesus. Segura. Só repetindo. Quando o Senhor Jesus entrou na igreja, na sinagoga, o espírito maligno, espírito imundo, reconheceu imediatamente quem ele era. Isso nos ensina algo poderoso. Segura. Isto nos ensina algo poderoso. O mundo espiritual reconhece autoridade espiritual. Então não vem com conversa fiada pro pastor Anderson, não, dizendo, não, pastor, não precisa ficar falando de demônios. Não, pastor, pode falar só de Jesus, pastor, que está bom. Não. Aqui eu estou mostrando para você que os demônios conhecem a autoridade espiritual. E eu provei para vocês ontem. Relatando experiências minhas, pessoais, ministerialmente falando. Presta atenção, por favor. Os demônios não respeitam, segura. Os demônios não respeitam aparência. Não vem com esse cabelo, não vem com essa maquiagem, não vem com esse brinco, não é pecado. Tudo com decência e ordem. Mas não vem, né, todo parecendo uma árvore de Natal que não vai fazer nem cosquinha nos demônios. Por quê? Isso nos ensina algo poderoso. Os demônios não respeitam aparência, não respeitam religião vazia. Ele não respeita título. Eu sou pastor. Eu sou bispo.
pastor, eu sou evangelista, sou diácono, eu sou aquele que conhece as escrituras. Ele, o adversário da nossa alma, ele reconhece a presença de Deus. Ele reconhece uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de jejum. Isso ele reconhece. Escuta, eu vou mostrar para vocês um texto de suma importância. Se você quiser anotar, anote, depois você leia. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Vou te dar a Bíblia para que você entenda. Escuta, repetindo, o diabo, ele não tem medo de uma maquiagem bem feita. Ele não tem medo de um cabelo bonito. Ele tem medo de uma pessoa cheia do Espírito de Deus. Ele tem medo de uma pessoa que tem autoridade de Deus. Assim tem. Ele tem medo daquela pessoa que anda de joelhos. Ele tem medo da pessoa que tem uma vida que consagra, que busca o Senhor. E assim ele tem medo. Vou mostrar para você, escuta. Em Atos capítulo 19, os filhos de Ceifa tentaram expulsar demônios pelos repetindo as palavras, sem ter comunhão verdadeira com Deus. Emoções, empolgações. Não, eu vou lá, esse demônio, não pode fazer gracinha que não. Vai com a vida toda torta, você vai ver. Vai com a vida toda torta, e você vai ver. Vou mostrar para você. O espírito maligno respondeu. Vamos ler. Atos, capítulo de número 19, versículo 15. Porque aqueles jovens, que eram 7 jovens, eles tinham a vida toda torta. Mas ele viu o manifestar do Senhor Jesus através da vida de Paulo, quando Paulo expulsa um demônio que estava ali fazendo arruaça. Então os filhos de Ceifa achou bonito. É o ponto de até querer comprar os dons. Isso mesmo. Mas no capítulo de número 19, versículo de número 15, a Bíblia nos traz uma revelação dizendo: olha o que o demônio disse para os filhos de Ceifa. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Agora você vem falar comigo, que já falaram comigo. Pastor, para, fala de demônio. Ei, os demônios te conhecem. Eles sabem aonde mexe. Eles sabem aonde vão entrar. E se ele jogar uma seta, você está ligado, você já vai repreender. Olha aqui, ó. Olha o que o demônio, o espírito imundo disse. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? O espírito imundo falou com os filhos de Ceifa. Ele identificou, disse: Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu sei também quem é. E vós, quem sois? Lembra o que eu falei ontem? Quando me convidaram a orar na casa daquela irmã? Quando eu cheguei na porta, e a irmã disse: pastor, pode entrar o demônio no corpo do rapaz, gritou. O que tu vem fazer aqui? E eu disse: eu vim te expulsar em nome de Jesus. E quando adentramos, chegando no quarto, o menino estava lá caído, o demônio já tinha ido embora. Uma outra experiência que eu tive quando eu morava em outro estado. Eu estava em casa, descansando, sentado no sofá, e a minha casa tinha assim embaixo, havia a calçada onde vários jovens ficavam. E eu estava ali descansando, de repente eu vi umas risadas diferentes. Você acredita que o rapaz ficou endemoniado embaixo da minha janela, na minha calçada, quando eu morava em outro estado?
Eu falei, peraí, demônio, você veio pra cá, debaixo da minha janela, se manifestar. Não, 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 não. Eu abri a janela, olhei assim, ele estava todo se entortando assim. Eu falei, demônio, não sei quem é você, mas aqui não. Eu te repreendo, sai desse corpo agora. O menino se bateu assim, olhou para mim, ei, pastor. Ei, pastor, eu falei, oi, meu jovem, Deus te abençoe, vai em paz. Pronto. Eu estou falando a você. Tem pessoas entrando e atravessando batalhas e lutas espirituais. E você pensa que é a pessoa, mas é espírito imundo manipulando aquela mente como uma marionete. E você muitas vezes não tendo discernimento, você fica cansado, o corpo doído, uma dor na nuca. Por quê? Porque você está gastando as suas forças para quem não é para gastar. Os demônios lhe conhecem. E ele quer te vencer no cansaço, irmã Vânia. Abaixaraganderia, eriotoconde playa xandaragacé. Escuta. Olha o que o demônio disse. Conheço a Jesus. E bem sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Irmão, tem cristão, se o demônio cair aqui, ele corre lá. Se o demônio se bater ali, ele corre. E não tem discernimento. Muitas vezes o demônio está sapateando, falando em línguas e não tem discernimento. Cuidado com isso. Escuta, o inferno conhecia Jesus. O inferno também conhecia Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha vida com Deus, vida no altar. Tinha intimidade com Deus. Aleluia. Tinha autoridade espiritual. E aí tem pessoas que não têm uma vida com Deus, não têm autoridade espiritual e quer falar do outro que tem. É melhor você se colocar na posição que Deus quer, para que você veja as coisas começar a fluir na sua vida e na vida dos seus familiares. Tem pessoas oprimidas, desanimadas, cansadas, mas nesta noite o Espírito de Deus está falando com você. Existem demônios, mas existe o Senhor e a presença dele é maior, porque em 1 João, capítulo 4, versículo 4, maior o que está em mim do que está no mundo. Os irmãos estão me entendendo? A irmã Mara escreveu um texto aí, e eu me lembrei de um episódio, irmã Mara, muito sério. Estou falando que eu tenho um currículo, já vivi muitas experiências, que eu estou trazendo para vocês dentro do texto. A senhora escreveu aí, sangue de Jesus tem poder. Um pastor, ele foi ministrar a palavra, mas ele já tinha passado dos limites há muito tempo. Ele foi convidado para pregar e ele subiu ao altar e foi pregar. Começou a pregar 5, 10, 15 minutos. Demônio dentro da igreja, como estava aqui, ó. Aqui no versículo 33, estava Jesus na sinagoga, na igreja, e um demônio, um espírito imundo, estava no corpo de um homem, aqui, ó. E o pastor estava pregando, e o demônio se manifestou no meio do culto. E olhou para ele e disse, como você está pregando aí? Envergonhou o pastor. Pois o pastor estava pregando, brincando em adultério. Pregando, brincando em adultério. O demônio se manifestou e começou a zombar aquele pastor. E aquele pastor não sabia onde colocar o rosto. E aí aquele pastor cai de joelhos e começa a chorar. E aí, no que ele começa a chorar, ele pede perdão ao Senhor. E se conserta, e o Espírito Santo falou com ele, agora que você se humilhou, se revista da minha autoridade e repreenda aquele espírito imundo. Aí eu me lembro, sabe de quê? De Provérbios 28, 13. Ou seja, como a irmã Mara escreveu, não adianta, irmão, eu clamar, o sangue de Jesus tem poder, com minha vida toda torta.
com minha vida de pecado, né? No adultério, na mentira, na bebida, no álcool, no vinho. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O que eu falei no começo da live? Santo. Santo é separado, busca a santidade. Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 18 nos afirma: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então, aquele homem se humilha. O Senhor Jesus visita ele e ele olha para aquele demônio e diz: demônio, confessei o meu pecado diante de Deus e eu te repreendo em nome de Jesus. E naquele exato momento, aquele demônio caiu por terra. Aquele pastor pede o perdão à igreja, pede o perdão ao pastor e segue a sua vida. Aí Provérbios 28, versículo de número 13, aquele que encobre as suas transgressões, os seus pecados, nunca prosperará, mas a confessa e deixa alcança a misericórdia. Cuidado. Cuidado. O Senhor quer te libertar. Mas é necessário você se humilhar e confessá-lo, para que Satanás não crie raiz e estabilidade para destruir a sua vida ou a vida de membros da sua família. Hoje existem pessoas que querem ter autoridade sem oração, querem vencer batalhas espirituais sem jejum. Foi o que eu citei, tanto em Mateus 17, 21, tem casta de demônio que são expulsos por jejum e oração. Precisa ter uma vida dedicada, senão não vai sair, infelizmente. Fica atento. Querem expulsar trevas sem viver uma vida na luz. Mas a autoridade espiritual nasce na presença de Deus, na obediência ao Senhor, na renúncia dos prazeres da carne e na santidade. O inferno reconhece quem ora, quem jejua, quem vive a palavra, quem anda cheio do Espírito Santo. Aí, se você ler comigo, Atos capítulo 19, versículo 13 ao 16, Tiago capítulo 4, versículo de número 7, e aí você vai ver Lucas capítulo de número 10, 19, e aí nós vamos caminhando, porque não tem como eu citar os capítulos, versículos devido ao horário, mas mostrando a você, começando em Atos capítulo 19, versículo 13 ao 16, depois nós vamos ver Tiago 4, 7, depois nós vamos ver Lucas 10, 19, que vai nos mostrando, irmãos, acerca da autoridade. Se você começar a entrar, escuta o que eu estou te falando, se você entrar pelo menos 3 vezes por semana, fazer um jejum específico para a sua vida espiritual, para sensibilidade e para discernimento de espírito, você vai ver como você vai estar mais sensível à voz de Deus, ao Espírito Santo. Começa. O meu objetivo aqui é levar você à presença do Senhor. É levar você a ter uma experiência com o Senhor. Então, preste atenção. Tiago, capítulo 4, versículo 7, Lucas 10, 19. Anota, por favor. Anota. A autoridade de Deus sobre a sua vida é o que você precisa. É o que você precisa. Muitas vezes tem muito conhecimento, mas pouca autoridade. Conhecimento você adquire lendo. Autoridade você adquire orando e jejuando. Que é quebranta a carne. E você fortalece o teu espírito. A autoridade espiritual não está na voz alta, sai! Não está em muitas agitações e gritos, sapateado, não está. A autoridade não está no grito. A autoridade não está no sapateado. Mas a autoridade espiritual, ela está no falar, no obedecer, no praticar. Sai, demônio, em nome de Jesus. E se a sua vida está pautada na autoridade,
Você só olha, ele já sabe que você está cheio, ele não vai brincar, porque ele não é besta. Ele não vai brincar com fogo. Muita gente fala alto, mas vive vazias. Estou trazendo um resumo para que você precisa buscar o Senhor. Ah, pastor, mas eu não tenho ministério de libertação. Não precisa ter ministério de libertação. Você só precisa ter um conhecimento para você saber em que área você está lutando. E com quem você está lutando. Você precisa saber disso, tá? Para você não ser uma presa fácil. Muita gente fala muito alto, mas vive vazio. Muita gente grita, mas não tem autoridade espiritual nenhuma. Quer conhecer a autoridade de um pai, de uma mãe para com o filho? Não é gritando. Se ele gritar, ele não tem autoridade. Se ele gritar com o filho ou com a filha, isso não é autoridade. Isso não é autoridade. Autoridade é você olhar para o filho e o filho já sabe o que você está dizendo só com o olhar. Autoridade e respeito é quando você olha para uma filha, a filha não bate o pé e diz, mãe, eu vou fazer. Não, a filha fala, mãe, você fala, já falei, e acabou. Os demônios, da mesma forma, eles conhecem, eles sabem. Então, um pai ou a mãe, para demonstrar autoridade com o filho na frente dos outros, eles querem gritar. Eles querem pegar o cinto, querem pegar a sandália. Não é autoridade. Você não vai corrigir o filho espancando, mas ensinando a disciplina. Provérbios 22:6. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Então não é diferente da autoridade espiritual. Demônio você não vence no grito. Demônio você não vence no pula-pula. É na autoridade do nome de Jesus. Jesus, o Senhor Jesus não precisou fazer espetáculos. Quantas vezes? Irmãos, eu no começo da minha fé, eu fazia muito isso. Eu não tenho vergonha de falar. E fazia muito isso, porque eu não tinha ali uma maturidade. Eu fazia muito isso. Aqui, ó, espetáculo. Eu cheio de Deus, mas porém não tinha sabedoria, não tinha estrutura, não era disciplinado. Hoje é diferente. Então, a gente vai aprendendo com nossos erros. E o pior são pessoas que erram e não querem aprender. Isso que é o pior. E aqueles que erram e querem aprender, ele só vai evoluindo. Ela só vai evoluindo. Seja humilde. O Senhor quer te exaltar. Escuta. Continuando. O Senhor Jesus, ele não precisou fazer espetáculo. Ele só precisou de uma palavra. Foi suficiente. Cala-te e sai dele. Pronto. Pronto. Aí quer mostrar autoridade gritando com o neto, gritando com a neta, gritando com o filho. Você já perdeu a autoridade há muito tempo com esses gritos. Paulo não carregava apenas conhecimento, ele carregava a presença do Senhor. Quem vive no secreto manifesta autoridade em público. Aí eu me lembro de Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando for orar na intimidade, porque agora, por isso que eu falei no começo da live, no primeiro dia, eu falei, você que tem televisão dentro do seu quarto, tira! Tira, não deixa a TV dentro do seu quarto. Quarto é lugar de intimidade, tanto com o Senhor para com o seu esposo, tanto com o Senhor para com a sua esposa. Ah, pastor, mas eu sou solteira, eu moro sozinha, não importa. Televisão não é lugar de ficar no quarto, é na sala, então tira. Eu te dou um conselho como líder espiritual, se você quer ter uma vida espiritual ativa, tira essa televisão de dentro do seu quarto. Vamos lá, Mateus 6,6. Quando for orar, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, pois aquele que está em secreto te oculto te revelar.
Vamos lá. A Bíblia nos afirma em Marcos capítulo 9, versículo 29, da mesma forma. Atos capítulo 6, versículo de número 10, da mesma forma. Então eu digo a você, o inferno sabe distinguir quem apenas fala com Deus e quem realmente anda com Deus. Eu já orei, pastor. Você falou com Deus. Pastor, eu já supliquei. Você falou com Deus. Mas andar com ele é diferente. Por quê, pastor? Abra sua Bíblia comigo rapidamente. Em João capítulo 15. Por favor. João capítulo 15. Venham agora e eu preciso ler com você. João capítulo de número 15. Versículo de número 13. Versículo de número 14. João 15, 14. Vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Aleluia. 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 Aqui no versículo de número 7 agora. Versículo 7 de João 15, 7. Leamos dizendo assim, ó. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedires tudo o que quiseres e eu vos será feito. Está escrito. Está escrito. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o Senhor Deus está levantando nesta geração homens e mulheres que o inferno reconhecerão pela autoridade espiritual. Em nome do Senhor Jesus, homens e mulheres cheios da presença. E continuando para mim orar, firme na palavra, forte nas orações, cumprimentando com Deus, o inimigo não resistirá. Você, a sua casa, uma pessoa que tem uma vida de oração, de jejum e de renúncia. Eu quero finalizar chamando a sua atenção. Foram 7 dias do santo jejum. Oramos, jejuamos, e a pergunta é, dentro desses 7 dias, você teve experiências com o Senhor? Sim, pastor. Eu recebi um áudio hoje de uma pessoa, escuta, vários áudios de várias pessoas, mas esse eu preciso falar. E essa pessoa, ela estava no local de trabalho e ela falou, pastor, eu estou com uma angústia tão grande e um pensamento e a vontade de morrer, de dar um fim na minha vida. E eu falei com ela da seguinte forma, a oração que eu te enviei na madrugada, entra para dentro do banheiro, pega um fone e fecha os olhos e ouça a oração todinha. E depois você me dá um retorno. E ela, pastor, mas por que o senhor não orou por ela, pastor? Porque ela estava no ambiente de trabalho. E eu não podia fazer uma oração, mas ela podia ouvir a oração. Então ela foi para o banheiro e ouviu a oração. Minutos mais tarde, ela entrou em contato comigo. E ela falou, pastor, eu estou leve. Eu já não sinto mais aquele peso. E aí depois ela foi me relatando que precocemente ela engravidou. E foi a primeira gestação dela e ela lutou porque ela não queria a criança. Ela rejeitou a criança, ela não queria, mas a criança veio. E aí, hoje, ela tem o amor pelos filhos dela. E só que ela tem um complexo de culpa por rejeitar o filho. E eu falei com ela, estou todo arrepiado, eu falei com ela, olha a brecha.
A brecha que o diabo está se alimentando na sua vida e oprimindo a sua mente é o sentimento de culpa. E hoje ele cai por terra porque você acabou de confessar para o pastor o sentimento de culpa que você carregava. E foi como eu liberei uma palavra sobre a vida dela. Então eu digo a você no nome de Jesus, todo sentimento de culpa cai por terra. Mas para esse sentimento de culpa cair por terra, você precisa confessar, colocar para fora, como um câncer que está te corroendo, coloca esse problema para fora. Mas como eu já falei no texto de reflexão que eu postei dizendo, o diálogo e o desabafo com a pessoa certa mudará a trajetória da sua vida. Não é para qualquer pessoa que você tem que colocar para fora, não. Você não tem que desabafar com o ímpio. Primeiro livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, ó: bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ante o seu prazer não é sentar na roda de conversa, não é sentar numa roda de tomar cerveja, não é bater papo de eu falar de futebol, não é sentar e falar de política. Ante o seu prazer é na lei do Senhor, na palavra de Deus. Senta, ouve, louva, glorifica, se alimenta, enche a tua alma da presença de Deus. Para de encher a sua vida com aquilo que não te edifica. Futebol, política, para com isso. Enche de Deus. Lê a Bíblia. Eu sei que é tudo com ordem e decência, mas o Senhor Deus nos afirma, a boca fala, é que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de porcaria, você só vai ter prazer de conversar com pessoas que não têm vida com Deus. E a pessoa que não tem vida com Deus diz assim: amiga, eu quero te contar um babado. Amiga, eu preciso te contar uma coisa. Não tem. Mas aquele que tem vida com Deus não senta na roda dos escarnecedores. Essas conversas não me edificam. Ah, você é santa, sou separado por Deus, separado por Deus. Entra por esse caminho que eu estou te aconselhando. E você vai ver que a sua vida não será mais a mesma. E aqueles que estão na carne vão olhar para você e dizer: o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Você optou a renunciar àquilo que não agrada a Deus. E aí, esta jovem está em paz. Por isso que eu digo, se você tem algum espírito te acusando, você se sente com alguma culpa, procura. Olha aí que a irmã Regina acabou de escrever. Meus libertei do medo, fiquei sozinha em casa, mesmo durante o dia, graças a Deus. Então, ou seja, provavelmente ela tinha um espírito, né, que atormentava ela na questão do medo, que ela não conseguia ficar sozinha, né, nem à noite, ou nem de dia. Mas olha aí, ó, dentro desse propósito, Deus libertou ela. Então eu tenho convicção que o Senhor Deus está te visitando nesta noite. Tá? Como eu ministrei ontem, os ciclos estão sendo quebrados em nome de Jesus na sua vida. Irmão, são pequenas brechas que você muitas vezes está deixando sem perceber que o adversário está escravizando a sua pessoa. Situações não confessadas, culpas, ódio e outras coisas mais.
Não adianta, muitas vezes, você ficar dentro da igreja numa posição de obreiro, de obreira, de pastor, de bispo, seja a posição que você está de ovelha, mas você tem situações que precisam ser resolvidas fora da igreja, no meio da família, no meio da parentela. Não adianta você empurrar com a barriga, porque você empurrando, você nunca vai alcançar a libertação, muitas vezes, para o seu filho, para sua filha. Por quê? Porque você não consertou o altar. Não, quem tem que te pedir perdão é ela. Quem tem que me pedir perdão é ele. Não, ele errou, ela errou. É isso que o diabo quer. Que você se sinta na razão. Que você tem o direito. E aí ele vai conseguir manipular a sua mente. Aí você vai orar, não vai ter força para orar. Você vai abrir um jejum, não vai ter força para jejuar. Por quê? Porque a porta está aberta. Vai e fecha aquela porta hoje. Fecha amanhã. Bate na campainha da pessoa. Bate na porta da pessoa. Seja seu primo, seja seu tio, seja sua filha, seja sua mãe, seja seu sogro, seja sua sogra, seja o seu cunhado, seja seu sobrinho, seja quem for. Bate na porta. Fala, eu vim aqui orar com você e pedir perdão. Ah, mas eu quero saber, não. Eu falei, pá, nós vamos. Somos família. Somos parentes. E não vai ficar assim, não. Mas o diabo, ele quer vencer muitas pessoas assim, ó. Para, deixa pra lá. Ele tem um temperamento forte, ela tem um temperamento forte. E ele ou ela tem uma personalidade difícil. Mas é aí que Jesus quer trabalhar, quando você se humilha. Ah, mas eu não vou me humilhar para ninguém, não, pastor. Para com isso. Ou você tem Cristo, ou você não tem. Ou você tem um Espírito Santo que consegue dominar você, levar um ponto de você reconhecer que Satanás não vai prevalecer no meio da sua casa, na sua família, nem na sua vida. Essa é a palavra que eu deixo no seu coração, finalizando o 7º e último dia. Já abrindo parênteses aqui, eu quero que você coloque na sua agenda aí, tá? Na madrugada do dia 28, ou seja, amanhã é quarta-feira. Aí você vai normal, o dia todo, à noite, tal. Às 3 horas da madrugada de quarta-feira, de quinta-feira, tá? Na madrugada de quinta-feira, eu e você e eu e o Senhor Jesus aqui, ó. A minha madrugada com Deus. Isso mesmo. Nós vamos orar 3 madrugadas. Das 3 horas até as 3h30. Coloca aí na sua agenda. Na madrugada de quinta-feira, 3 horas da manhã, eu estou com o pastor Anderson na live, orando em nome de Jesus. Só que esse propósito, você precisa colocar um propósito individual. 3 dias, você vai orar para tal finalidade. 3 dias, 3 madrugadas. Coloca aí, tá? Na sua agenda, programa no seu celular aí para ele despertar. Quinta-feira, 3 horas da manhã, ele vai despertar. E você vem orar comigo. E aí no dia 30, esse mês é 30, né? No dia 30, se não me falha a memória, esse mês é 30. Jesus, eu estou com a mente tão abençoada. Não, é 31. E no dia 31, esse mês é 31, não é, irmão? Me ajuda aí, irmãos, que eu estou meio voado ainda. Nós estamos no propósito, a hora da viração com Deus. Então fica atento comigo. Já vou finalizar. 31. Isso. Esse mês é 31. E no dia 31, tá? Você se prepara às 11h30, às 23 horas, com mais 30 minutos. Coloca também na sua agenda a hora da viração com Deus. Todo final de mês nós temos esse propósito, aonde nós oramos de 11h30 até 00:30, 1 hora de oração. Eu oro de joelhos 1 hora. Você pode orar de pé, sentado, deitado, mas não pode deixar de orar comigo. Amém? Então, coloca na sua agenda aí, tá? Dia 28, quinta-feira, às 3 da manhã. Coloca aí. Obrigado, minha ovelha Jéssica. Esse mês é 31, então dia 31, às 23h30. Quero você comigo e a madrugada de quinta-feira. Vai estar no meu story os cartazes, você já vai me acompanhando. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus? Prepara o seu copo com água e vamos orar em nome de Jesus.
Prepara comigo o seu copo com água. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Oh, aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venho uma vez mais me prostrar diante da tua presença, para glorificar o Senhor por intermédio desta oração. Venho, Senhor, unir a minha fé, a fé da minha irmã, a fé do meu irmão, e juntos, meu Deus, lhe pedimos o perdão dos nossos pecados, aqueles, meu Deus, que cometemos por pensamentos, cometemos por atos, palavras, gestos e atitudes. Nos perdoa, Senhor nosso Deus, para que a nossa súplica, o nosso clamor, a nossa oração não venha a ser impedida, bloqueada e nem neutralizada no mundo espiritual. Pai Santo e Poderoso, existe, ó Deus, guerras invisíveis acontecendo dentro, ó Deus, de muitas pessoas, dentro de muitas vidas. Sim, meu Deus, pessoas, meu Pai querido, correndo, meu Pai, ó Pai querido, para lá e para cá. Outras, meu Deus, sorrindo, outra expressando, meu Deus, a felicidade, ó Pai, como aquela irmã falou comigo hoje, ó Deus, dizendo que chega no serviço, tem que ficar sorrindo para as pessoas, mas por dentro está quebrada, por dentro está chorando. Meu Deus, quantas pessoas estão nessa situação, meu Deus, ó Deus querido, porque infelizmente dentro do próprio lar está vivendo um inferno, dentro da própria família está vivendo conflitos, meu Deus, ó Pai querido, estão vivendo dias difíceis, ó Pai Santo, eu creio que o Senhor neste momento já está agindo dentro de pessoas, meu Deus, que estão cansadas emocionalmente falando, pessoas feridas emocionalmente e espiritualmente falando, ó Deus, pessoas lutando em silêncio, meu Deus, porque não tem com quem contar, não tem com quem se expressar, não tem com quem apoiar, meu Deus, estão lutando em silêncio, meu Pai, nos quartos da solidão, no quarto da depressão, no quarto do síndrome do pânico, no quarto da ansiedade, meu Deus, mas hoje, meu Pai querido, pelo poder que está sendo liberado por intermédio da oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda opressão maligna perde as forças nesse exato momento, meu Senhor e meu Pai, toda voz, ó Pai querido, contrária à tua vontade, meu Pai, seja, meu Pai querido, agora, ó Deus, repreendida, meu Deus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, toda perturbação mental, pensamentos facciosos, pensamento de morte, pensamento de destruição, pensamento de ruína, desejos malignos, seja repreendido agora, toda mágoa, toda
raiz de amargura vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo. Todo medo vai saindo agora, todo sentimento de culpa, sentimento de rejeição, sentimento de perca, seja aniquilado, neutralizado e repreendido. Toda insônia sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda opressão espiritual, ataque maligno na mente dessa pessoa, dentro do lar dessa pessoa, pessoas, meu Deus, que estão ouvindo vozes, ou, meu Deus, até mesmo, Senhor, vendo vultos, meu Deus, outras, meu Deus, tendo pesadelos com demônios, meu Pai, outros, meu Deus, sonhando, meu Pai, frequentemente com pessoas que já faleceram. Meu Senhor, repreenda, meu Pai, os ataques malignos pelo poder do sangue de Jesus. Toda tristeza profunda que está gerando mágoa, que está gerando dor, meu Deus, uma sensação, meu Pai querido, de perca, em nome de Jesus, seja neutralizado agora. Toda opressão emocional, Senhor, nesta mente, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo, Pai, visita neste momento, meu Pai, os pensamentos, meu Pai, que paira sobre a mente, meu Pai, desta pessoa. Visita a mente, visita o coração, visita a alma, Senhor. Quebra toda corrente invisível, meu Deus, toda palavra maldita lançada contra esta vida caia por terra agora. Meu Deus, eu sei que eu estou orando e pessoas estão colocando as duas mãos sobre a cabeça, meu Deus, pois sabemos que a nossa mente é o maior campo de batalhas, meu Deus, e neste momento, meu Deus, o teu filho, a tua filha está com as duas mãos na cabeça. Em nome de Jesus eu repreendo, eu tenho autoridade do Senhor para repreender esse espírito imundo. Demônio, eu não estou te mandando, sai desta casa, sai desse quarto, sai dessa vida, espírito maligno do vício imundo, sai daí, demônio do vício do tabagismo, do alcoolismo, sai, demônio que tem levado essa pessoa para as drogas, para a cocaína, para o crack, para a heroína, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor, essa pessoa que está nos vícios dos jogos de azar, que esse demônio caia por terra, espírito maligno que tem levado essa pessoa à cegueira espiritual, eu te repreendo agora. Senhor, meu Deus, vai repreendendo o espírito da miséria na vida dessa pessoa, na vida financeira, na vida profissional, na vida empresarial. Ó Deus, o autônomo, Senhor, repreenda esse espírito imundo agora, o espírito do prejuízo, que seja repreendido. Senhor, restaura aquilo que é, meu Pai querido, ó Deus, de valor na vida dessa pessoa, Pai, ó Deus, que leva ela a ter uma comunhão com o Senhor. Todo o sofrimento destrutivo, meu Deus, ó Pai querido, vai trabalhando, restaura, Senhor, ó Deus, a fé abatida, a alegria perdida, os sonhos parados, meu Deus, a comunhão com o Senhor, restaura, meu Pai, em nome de Jesus. Sopra onde, ó Deus, existe o cansaço espiritual, que o teu Espírito Santo entra, ó Deus, nesta casa, neste momento, que haja paz aonde existe guerras, meu Deus, interna, que haja luz aonde existe escuridão, meu Deus, haja, meu Pai, cura onde existe feridas abertas, rabaixo de ragas. Oh Espírito Santo, eu oro para que o Senhor levante homens e mulheres fortes espiritualmente. Oh, meu Deus, nos ensina, meu Deus, a vigiar, nos ensina a ter discernimento de espírito, nos ensina a permanecer firme, meu Deus, nas batalhas espirituais na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Nós, meu Pai, queremos, meu Deus, a cada dia buscar a tua face, meu Senhor. Não queremos apenas conhecer o teu nome, queremos carregar a tua presença, Pai Santo.
Santo. Levanta, meu Pai querido, em nós, meu Deus, autoridade, meu Deus, espiritual verdadeira. Meu Deus, que o inferno reconheça, ó Deus querido, que pertencemos ao Senhor, assim como os demônios reconheceram o Senhor Jesus, reconheceram a Paulo no mundo espiritual, que também sejamos reconhecidos como servos e servas cheios da tua presença. Meu Senhor e meu Pai, tira de nós toda aparência sem vida, toda religiosidade, meu Deus, vazia, todo evangelho superficial, Senhor. Nos ensina a viver no secreto, nos ensina a buscar a tua presença, nos ensina a permanecer em santidade, que haja em nós uma vida de oração, uma vida de jejum, ó Deus, uma vida de discernimento, de espírito. Ó Pai querido, a autoridade dada pelo Teu Espírito Santo, que a nossa vida tenha autoridade no mundo espiritual, que as nossas palavras carregam unção. Meu Deus, que a nossa atitude, meu Deus, revela a tua presença. Pai, fortalece, meu Pai, o teu filho e a tua filha que ora comigo. Meu Deus, fortalece aqueles que oraram comigo 7 dias, que jejuaram comigo 7 dias. Meu Deus, fortaleça eles em todas as batalhas invisíveis, meu Deus. Ó Deus querido, em toda a cilada do passarinheiro, Pai, o Senhor livra o teu filho e a cada membro da família, em nome do Senhor, Pai. Declaramos neste momento, Pai querido, que nenhuma arma preparada contra o teu filho há de prosperará, Senhor, pois toda honra, toda glória, todo louvor pertence somente ao Senhor. Sim, meu Deus, e é por isso que eu finalizo esse propósito de oração, entregando tudo nas tuas mãos, entregando todos nas tuas mãos, na certeza da vitória, na certeza da resposta. Eu te glorifico em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. E você que crer, pega o seu copo com água neste momento. E vamos consagrar esta água ao Senhor em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu levanto ao céu o meu copo com água. Meu Deus, quando o teu filho e a tua filha fizer uso desta água, meu Senhor, qual está materializando a fé, aonde houver, meu Deus querido, enfermidades espirituais, aonde tiver, meu Deus querido, uma seta maligna, uma dor, meu Deus, quando teu filho e a tua filha fizer uso desta água, da forma que o Senhor orientar, milagres aconteça para a glória do teu nome, libertação se manifesta para a glória do teu nome. Assim eu oro, assim eu consagro, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Eu me sinto leve. Eu me sinto com a minha mente em paz e tranquila, com um dever cumprido para a glória de Deus, o nosso Senhor. Quem não conseguiu concluir os 7 dias de jejum e de oração, eu fico assim, só lamento. Mas eu digo a você, se nós começarmos a dar prioridade às coisas de Deus, as coisas serão diferentes. Finalizando, eu estou lendo um livro, que eu te aconselho a ler esse livro,
porcos na sala. Eu já falei várias vezes. E não deixe de assistir o filme que eu lhe falei, tá? Nefários. Assista. E só para concluir, lendo esse livro, uma família estava em ataques espirituais intenso no meio da família. Intenso, intenso. E o pastor, sabendo disso, trabalhando na área da libertação, ele falou com a família: tal dia, tal hora, eu vou na sua casa e todos vão ter que estar lá, porque eu vou fazer um trabalho com vocês lá. E o pai, o sacerdote, diz: confirmado, pastor. Ele, o pai, pediu folga na empresa. Os filhos deixaram de ir para a aula e buscaram em Deus naquele dia. O pastor foi, fez o trabalho, repetindo. O pai pediu folga na empresa. Os filhos não foram para a aula. E o pai e a família reservaram aquele dia somente para fazer o trabalho de libertação na família. E a pergunta que não quer se calar: será que você tem dado prioridade? Será que você tem dado prioridade à sua vida espiritual? Seus filhos, em algumas questões? Não, pastor, não podia fazer isso, não podia aquilo, porque eu tinha outro compromisso, e um compromisso muito importante. Compromisso mais importante do que você buscar o Senhor em um propósito para o seu benefício maior de uma restauração familiar, por uma cura. Pare e pensa. E eu te desafio para entrar comigo nesse propósito. Quinta-feira, na madrugada de quinta-feira, às 3 da manhã, convido você. A minha madrugada com Deus, vão ser 3 madrugadas. E no dia 31, desafio a você estar comigo, com a permissão do Senhor, às 23 horas com mais 30 minutos. E no dia 4, se não me falha a memória, nós já vamos estar entrando com um novo propósito. Fica atento nas minhas redes sociais e nos meus stories, porque ali você vai ter toda a informação passo a passo do que vai estar acontecendo nos próximos dias no ministério. Irmãos, eu não posso deixar de falar, porque é um culto dentro do seu lar. O culto tem louvor, o culto tem palavra e o culto também tem oferta. E aqui não é diferente. E eu preciso, no nome de Jesus, você, pastor Anderson, eu já sou ofertante, dizimista e mantenedor no ministério que Deus lhe confiou. Eu louvo ao Senhor Deus por isso e eu peço que você continue sendo, que eu estou orando para que Deus abra as portas para você. Pastor, ainda eu não sou, pastor. Então faz um voto com Deus. Faz um propósito com o Senhor. Pastor, eu quero ser dizimista. Eu quero ser ofertante, eu quero ser mantenedor. Faz um voto com Deus, entre em contato comigo. Pastor, eu quero fazer um voto, quero fazer um propósito. Se eu me ajuda em oração, eu vou ajudar. Não com interesse, é porque você colocou diante de Deus um propósito. E eu quero te ajudar no nome de Jesus. Então eu peço que você nos ajude. Pastor, como é que eu envio a minha contribuição? Como é que eu envio a minha oferta? Como é que eu envio o meu dízimo? O Dinésio está nos auxiliando mais uma vez e ele colocou aí, quer ser um mantenedor desse ministério? Os dados estão abaixo. O número da Caixa Econômica Federal, o número do Banco do Brasil e o número do Pix. Eu preciso da sua ajuda. Amém? Eu quero agora finalizar com a bênção apostólica e dizer a você, se você tem interesse na apostila Libertando-se do Medo ou na apostila de cura interior, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está na descrição da live, abaixo do nome do Dinésio, tá? Ou no meu WhatsApp pessoal. Aleluia. Vamos finalizar agradecendo ao Senhor por mais propósito. Só lembrando, coloca no seu celular, na sua agenda, quinta-feira, às 3 da manhã,
eu preciso estar ligado, porque o pastor Wander vai estar no propósito, a minha madrugada com Deus. 3 madrugadas. E no dia 31, às 11h30 da noite, às 23h30, a hora da viração. Encurva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Faça com as suas mãos. Se você tem um testemunho que vai edificar, quer contar esse testemunho, ou se adquiriu dentro desse propósito, entre em contato comigo e diz, pastor, eu quero me enviar o testemunho, eu tive uma experiência com Deus, eu quero contar o testemunho. Então entre em contato conosco, conte o seu testemunho para a glória de Deus, porque hoje você conta o seu, tá? E aí você ouve o testemunho de alguém, amanhã alguém vai ouvir o seu testemunho, aleluia. E graças a Deus vários irmãos entraram em contato comigo ontem, disse, pastor, eu quero a oração, me envia a oração. Da mesma forma, se você tem interesse de receber esta oração, me manda uma mensagem, pastor, eu quero receber. Eu vou estar te enviando com todo prazer e você vai estar orando e compartilhando esta oração com alguém para a glória de Deus. Faça com as suas mãos. Como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua quarta-feira venha ser uma quarta-feira de paz, livramentos, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Deus vos abençoe. Tenha uma noite abençoada no nome de Jesus. E eu te aguardo na madrugada de quinta-feira, na minha madrugada com Deus. Obrigado. Que Deus vos abençoe.